Ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Em nome de Jesus. Eu quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Em nome de Jesus. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus. Nessa manhã, Espírito Santo, eu quero voltar ao início de tudo. Em nome de Jesus, Senhor. Toca nos corações, Espírito Santo. Aleluia. Nos faz pessoas melhores, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Precisamos, ó Pai, fazer valer o Teu nome. Eu quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor, Senhor, Senhor. Eu quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Oh Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo. Senhor, me arrependo. Primeiro amor. Oh Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero voltar Em nome de Jesus. a Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz. Bom dia. Nós estamos aqui nessa escola bíblica dominical para adorar e bendizer e exaltar o nome do Senhor, ao único que é digno de receber a honra, a glória, a força e o poder. Precisamos manifestar a glória do Senhor. Precisamos entender que nós estamos aqui para sermos canal de bênção na vida uns dos outros. 1 Coríntios 13 diz que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, nada seria. Ainda até que eu me lançasse para ser queimado e não tivesse amor,
de nada adiantaria. Nós precisamos viver o amor. Se você não tem amor, eu sinto em te dizer que você não tem Deus, porque Deus é amor. E nós precisamos vivenciar o amor. É por isso que o mundo está do jeito que está. Falta de Deus nos corações, nas vidas. Pessoas nervosas, pessoas sem paciência, pessoas sem tolerância, pessoas sem empatia alguma com o próximo. Mas que você possa, em nome de Jesus, iniciar o dia de hoje querendo tomar uma nova atitude, uma nova postura. Espírito Santo de Deus, diante da tua presença, nós estamos aqui, Senhor, para te adorar, para te bendizer, para te exaltar, para te glorificar, Senhor, e reconhecer que tu és Deus. Ai de nós se não fosse a tua misericórdia, de nós se não fosse o teu amor. Lamentação de Jeremias 3, a partir do versículo 22 diz: porque a cada manhã as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Obrigada, Senhor, porque a tua misericórdia não tem prazo de validade. Obrigada, Senhor, porque se não fosse pela tua misericórdia já não estaríamos mais aqui. Mas em nome de Jesus, Espírito Santo, fala aos corações, em nome de Jesus, que nós possamos entender que precisamos de Ti, dependemos de Ti e precisamos ser canal de bênção na vida uns dos outros. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está aqui neste lugar. Glória a Deus. Mateus capítulo 18, a partir do versículo 21. Espírito Santo de Deus, diante da tua presença, nós vamos ler a tua palavra. Todo espírito que faz entender ao contrário, caia por terra em nome de Jesus. Que a tua palavra penetre nos corações, que a tua palavra penetre nas mentes e faça morada e faça mudança. E o teu nome, Jesus, seja glorificado e exaltado. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Mateus. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 18, a partir do versículo 21. E diz assim a palavra do Senhor. Então Pedro
Aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Vou repetir. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Espírito Santo de Deus, diante da tua presença, eu venho te clamar, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu perdão sobre a minha vida. Usa-me como boca de Deus, ó Pai, para ministrar a tua palavra, Senhor, que vidas sejam transformadas, que vidas sejam impactadas, que o teu nome seja glorificado e o teu nome seja exaltado. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Perdoar é um ato de amor. Realmente é muito mais difícil você perdoar do que você pedir perdão. Pedir perdão é mais fácil. Por quê? Porque quando você magoa alguém, quando você bate em alguém, quando você trai alguém, quando você apunhala alguém pelas costas, quando você tem um ato de infidelidade, a pessoa traída, a pessoa que recebe a pancada, a pessoa que recebe a traição, a pessoa que recebe o que você passou de ruim, ela fica magoada, ela fica ferida, ela fica entristecida. Então, realmente, perdoar é muito mais difícil do que pedir perdão. Mas ambas as coisas precisam ser e andar juntas, porque são importantes de tal maneira. E uma coisa assim, muito interessante, porque o nosso Jesus, ele é muito inteligente. O nosso Jesus, ele é tremendo. E quando a gente estuda a palavra, quando a gente lê a palavra, a gente vê que Jesus, ele falava coisas que naquele momento pareciam não ter sentido algum. Mas Jesus sabe exatamente o que fala, o que faz. E quando Jesus chega para Pedro e fala, não 7, mas 70 vezes 7. Para o judeu, para o hebraico, para o hebreu, o 70 é uma potencialização. Uma aulinha de matemática aqui. O que é potência? É quando você potencializa aquilo. Então, quando Jesus chega para Pedro e fala assim, Pedro, não 7, mas 70 vezes 7. Para quem sabe um pouquinho de tabuada, 490. Não são só 490 vezes. São eternos pedidos, eternos perdões. A neurociência explica que quando você perdoa repetidamente, o que acontece? Aquela mágoa que tem dentro do seu coração, aquele ódio, aquela ira, aquela fúria, aquilo vai se desfazendo. O seu organismo vai entendendo que aquele mal que tem dentro de você precisa ser extirpado. Ele vai saindo. É incrível. Então, quando Jesus chega e fala, não, Pedro, não é 7, mas 70 vezes 7, o que Jesus está falando? Eu quero que isso seja eternizado. Não tem limite de perdão. Tem gente que fala assim, isso aí não tem perdão, não. Quem disse? Aonde que está escrito isso na Bíblia? O próprio Jesus falou, não 7, mas 70 vezes 7. E na nossa matemática comum, na nossa matemática básica, ninguém perdoa ninguém 490 vezes. Impossível. Porque a gente perdoa 2, 3, 4, 5, no máximo 6 e já está achando que é muito. Mas o próprio Jesus, e diz que a ciência quântica fala a respeito disso, é algo que é repetido, não tem fim, é eterno. E quando eu recebi essa ministração, e a pessoa não é cristã, ela simplesmente explicou matematicamente algo que é bíblico. Então eu preciso colocar em prática. Tem pessoas que pedem desculpa toda hora, e você fala, não vou perdoar não, chega. Não, tem que perdoar.
pessoa não muda de atitude, é todo dia fazendo coisa errada e todo dia pedindo desculpa, aí esse é problema dela com Deus. O seu dever é perdoar. O meu dever é perdoar. Não importa que a pessoa tenha feito isso 400 vezes. Eu tenho que perdoar as 490 vezes. Ou seja, eu tenho que perdoar repetidamente. Porque quando eu faço isso, eu estou me limpando, eu estou manifestando a presença de Jesus na minha vida e tornando a vida daquela pessoa, libertando aquela pessoa. Quando eu era criança, é interessante quando a gente vê determinadas situações e a gente não esquece. Eu lembro que quando eu era criança mesmo, os meus 10, 11, 12 anos de idade, naquela época essa idade era criança, a gente brincava de boneca. E a gente tinha uns desenhos que hoje não existem mais. Era o He-Man e a She-Ra. E eu lembro que, eu não me lembro o nome do monstro, eu me lembro só da atitude da She-Ra. Tinha um inimigo da She-Ra que tinham lançado uma maldição sobre a vida dele. E para que ele continuasse a existir, a She-Ra tinha que chorar por ele. E aí estava todo mundo comemorando porque aquele inimigo ia ser morto. E a She-Ra chorou. E eu me lembro que quando eu vi aquilo, eu achei muito interessante. E as pessoas falaram assim, você chorou por ele, pelo seu inimigo? Ela falou, sim, eu chorei por ele, porque ele precisa de compaixão. Eu estou falando uma história para vocês de 40 anos atrás, mas marcou a minha vida. Eu era criança. Ela chorou por aquele inimigo. E as lágrimas, quando caíram assim em cima dele, ele veio ter vida. Ou seja, através daquele desenho, o Espírito Santo estava já falando no meu coração há 40 anos atrás que eu precisava perdoar o meu inimigo. É por isso que a palavra de Deus diz no livro de Mateus que nós temos que orar por aqueles que nos perseguem, amar os nossos inimigos. Ah, ministra, você está doida? Não, é o que a Bíblia diz. Quem falou isso? Jesus. Eu preciso colocar em prática a palavra de Deus. Eu preciso amar. Eu preciso orar por aquele que fala mal de mim, por aquele que me persegue no trabalho, por aquele que faz tudo para que eu caia, por aquele que faz tudo para que tudo de ruim aconteça. Eu tenho que orar. É bíblico. Eu tenho que perdoar. O Evangelho é completamente diferente disso aí que o povo vive, disso aí que o povo prega. Evangelho é confronto. É Jesus confrontando você e a mim. É aquele que dá a outra face quando apanha. Ah, mas eu não sou bobo, não. Eu vou apanhar e vou dar outra face? Quem foi que falou isso? Jesus. Então nós precisamos entender que o Evangelho é coisa séria. E nós precisamos entender que Jesus está às portas. Aí você vai falar assim para mim, ministro, mas eu ouço isso desde quando eu era pequenininho. Mas para quantos que Jesus já veio? Para quantos que Jesus já veio? Nós precisamos entender que os dias são maus. Nós precisamos entender que nós precisamos viver sobre a palavra. Nós precisamos entender que nós temos que viver o Evangelho. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 43. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas eu vos digo, porém, amai a vossos inimigos, bendizei os que maldizem, fazei bem os que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás no céu. Quem disse isso, ministra? Jesus. Jesus. Ele disse isso. Então, se Jesus disse, eu e você temos que cumprir. Você que tem o coração cheio de ódio, você que tem um coração cheio de mágoa, cheio de rancor, é um revoltado, é uma revoltada, sem causa. Peça perdão ao Senhor.
perdoe, libere perdão. Comece a viver um evangelho genuíno. Porque de nada adianta fazer tudo o que você faz, fazer caridade, fazer tudo e não ter amor. Eu vou repetir. Mateus capítulo 5, se você está duvidando de mim, pega aí a sua Bíblia. Mateus capítulo 5, versículo 43. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu vos digo, porém, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem os que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Se Jesus falou, eu tenho que cumprir, eu tenho que fazer, eu tenho que cumprir a palavra do Senhor. Eu te convido nessa manhã a liberar perdão. Ah, ministra, mas você não sabe o que ele fez comigo, ele me traiu. Ah, ministra, você não sabe o que ela fez comigo, ela me roubou. Ah, ministra, você não sabe o que fez comigo, me abandonou. Não importa. É Jesus que está dizendo, eu tenho que bem dizer quem me amaldiçoa. Se alguém chega e me trata mal, eu tenho que chegar e falar: Deus te abençoe. Ontem foi interessante, na hora que a gente estava vindo de um evento, ou indo, não me lembro, eu sei que tinha uma senhorinha sentada e eu olhei para ela e falei assim: Deus te abençoe. E eu acho que a pessoa que estava do lado dela brigou com ela, e ela falando assim: ela falou comigo para Deus me abençoar. E o Espírito Santo bradando no meu coração: nós precisamos abençoar, nós precisamos liberar as bênçãos do Senhor, nós precisamos liberar perdão, nós precisamos perdoar. Quanta gente doente fisicamente, porque guarda uma mágoa, um rancor, um ódio dentro de si e não larga de jeito nenhum. Em nome de Jesus eu te convido: abandona esse ódio, abandona essa mágoa, esse rancor, libera perdão. Em nome de Jesus, perdoa. O Senhor quer te libertar. O Espírito Santo quer fazer obra na tua vida, por isso que a tua vida não anda, por isso que nada acontece, porque você está preso ao ódio. Tem gente que fala assim: eu faço na força do ódio. Que coisa triste. Faça na força do amor, não faça na força do ódio, porque Jesus é amor, e a palavra de Deus fala sobre isso. Nós precisamos vivenciar mais o amor e falar menos. O mundo quer ver em nós atitude, o mundo não quer ver fala, não, porque fala já tem muita, e o povo não está vendo a diferença. 1 Coríntios capítulo 13. Oh amor, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa, como o sino que tira, ou seja, uma pessoa que só faz barulho. Ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira que tal transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada seria. Vamos viver o amor. Que o Espírito Santo de Deus fale no seu coração nessa manhã. Senhor, diante da tua presença, nós estamos aqui. Espírito Santo, vai fazendo a obra, vai tocando no coração desse que tem um coração cheio de ódio, cheio de raiva, que vive por vingança, que vive para fazer o mal. Ah, me fizeram mal, então eu vou fazer também. Cada um vai pagar por tudo que me fizeram. Ô Espírito Santo, entra nos corações, em nome de Jesus. Amém. Eu vou ministrar uma canção aqui, que ela é bem antiga, mas que o Espírito Santo fale ao seu coração, em nome de Jesus, e que você libere o perdão. Ô Espírito Santo, aleluia! Se alguém deixou de ser aquilo que você um dia imaginou, se houve algum motivo incerto ou justo, não leve a mal,
Santo, vai fazendo a obra. Toque, Espírito Santo. Se alguém deixou de ser aquilo que você um dia imaginou, se houver algum motivo incerto ou justo, não leve a mal, não julgue. Se você tentar, vai ver que é fácil amar o seu irmão sem criticá-lo, mesmo que aos olhos seus haja um erro. Interceda por ele, entregue a sua vida a Deus. Deus quer que você e seu irmão sejam um. Compreendam todas as diferenças e sejam o mesmo corpo do Senhor, uma só voz, o mesmo louvor. Abram seus corações e sejam um. Ô Espírito Santo de Deus, tu que convenciona do pecado, da justiça e do juízo. Vai entrando nos corações, Espírito Santo. Vai fazendo obra, Espírito Santo. Que seja liberado perdão em nome de Jesus. Ô Espírito Santo, faz o que eu não posso fazer. Vai tocando, Espírito Santo. Vai penetrando nos corações, nas vidas. Em nome de Jesus. Deus quer que você e seu irmão sejam um. Compreendam todas as diferenças e sejam um. O mesmo corpo do Senhor, uma só voz, o mesmo louvor. Abram seus corações e sejam um. Abram seus corações, sejam um. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos colocar de pé, aleluia. Espírito Santo de Deus, diante da tua presença, eu quero te agradecer, Senhor, por essa ministração, quero te agradecer por essa escola bíblica dominical. Eu creio, Senhor, que vidas, ó Pai, deixarão que o Espírito Santo faça a obra. Vai liberar perdão, vai pedir perdão, em nome de Jesus, Senhor. E que possamos viver o Evangelho genuíno, o Evangelho de Jesus. O Evangelho que é contrário a tudo isso que nós temos visto de errado, mas que nós possamos, ó Pai, fazer a diferença. Em nome de Jesus. Amém. Me ajude a compartilhar essa live, por favor. Muitas vidas precisam ouvir essa mensagem. Precisamos divulgar o amor. Precisamos viver o amor. Precisamos espalhar o amor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Coloque as suas mãos em formato de concha. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Estamos despedidos. Em nome de Jesus. Todas as diferenças e sejam